Meninos e meninas, nós vamos iniciar a correção das atividades referentes à matéria da crise de 1929, das quais vocês já realizaram as atividades, né? Nós vamos então agora passar para a etapa da correção. Nós vamos corrigir, são as páginas do volume 1, 70 e 71. Então nós vamos iniciar pelos exercícios conceituais. Então vamos lá. A pergunta número 1 dos exercícios conceituais, ela dizia o seguinte, a pergunta era a seguinte: o que foi o American Way of Life? Peço desculpa pelo meu inglês, pela minha pronúncia horrível, péssima, mas então o que foi isso? Foi a expressão criada para definir o novo estilo de vida dos americanos, que estabelecia modelos ideais para se atingir a felicidade. E aí, segundo eles, só seria feliz quem adquirisse as mercadorias que eram vendidas, ou seja, para ser feliz era quem tivesse dinheiro para consumir. As propagandas da época estimulavam o consumo e relacionavam os produtos à prática, à praticidade e a uma vida perfeita. Então era o seguinte, gente, só para vocês entenderem. Quando a economia está bem, né, quando está tudo perfeito, o país está economicamente bem, seja qual país for, tende-se a ter o quê? Uma maior geração de empregos, a tendência é que as pessoas vão receber e vão gastar esse dinheiro. Por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu, enquanto professor, eu recebo para dar as minhas aulas. E aí o dinheiro que eu recebo, eu posso gastar da maneira como eu bem entender. Eu posso, por exemplo, comprar uma roupa bacana para mim, eu posso, né, jantar fora todos os dias, jantar, almoçar, comer fora todos os dias. Eu posso comprar um carro de luxo, um carro de boa qualidade, né? Se eu estiver ganhando bem, eu vou gastar com isso. Independente dessa questão salarial, o que ocorre? Todo mundo ganha com isso. A economia está indo bem, vai haver um maior número de comércios e assim sucessivamente. Então esse estilo de vida era um estilo de vida voltado para o consumismo. Está dizendo aí da propaganda, né? Hoje a gente sabe, tem muitos sites aí na internet que fazem propaganda de produtos, televisão, rádio, então tende as pessoas consumir. Então a ideia era, enquanto mais você consumir, mais feliz você vai ser. Essa era a ideia então do American Way of Life, tá? Esse estilo de vida norte-americano do qual eles construíram esse conceito, e esse conceito foi anterior à crise de 1929. Tranquilo? Vamos para a questão 2. Aí a questão 2 está pedindo, aponte os principais motivos para a crise de 1929. O que motivou a crise? Quais foram os principais motivos? Então olha só essa palavrinha aqui, superprodução. O que quer dizer isso? Que estava produzindo em excesso. Por que estava produzindo em excesso? As economias, aí olha só para vocês entenderem. Lá em 1918, eu já falei isso quando eu estava explicando a respeito desse conteúdo, a Europa, né, estava terminando a Primeira Guerra Mundial. Então a Europa estava devastada economicamente falando, socialmente falando. Por quê? Porque o palco da guerra foi no continente europeu. Então, para reconstruir a economia, para a mão de obra voltar a ser ativa, isso, na visão, né, de muitos, demoraria um tempo para isso acontecer, né? Vamos fazer aqui uma comparação. A economia europeia estava doente. Então ela precisava de um remédio para recuperar, precisava então de alguns planos. Mas olha só, as pessoas precisavam alimentar, precisavam se vestir, precisavam, né, do básico. Então se as empresas, as fábricas na Europa não estão funcionando, onde buscar isso? Então os Estados Unidos aproveitou dessa situação, começou a produzir e a vender muito para a Europa. Porém, vai haver, conforme eu disse, uma superprodução no sentido de as economias europeias estavam recuperadas da guerra. E aí elas passavam a comprar menos, tá? E começaram, inclusive, a disputar mercado. Por quê? Houve uma recuperação, gente, muito rápida da economia europeia. Então eles começaram a produzir por ali mesmo. Eles começaram, inclusive, a disputar mercado depois, a vender para outros, inclusive para o próprio continente americano, né? A produzir e a vender para outras economias. Então, olha só, aponte os principais motivos para a crise de 29. Superprodução. Eles estavam produzindo demais e não tinham para quem vender, tá? Então, o que vai haver com isso? Uma reserva muito grande, né, de produtos, vai ter um estoque muito grande. Se eu tenho estoque, eu não preciso produzir mais porque eu não estou vendendo. Resultado, demissões em massa. Quebra na Bolsa de Valores, conforme já foi explicado na
nossa aula, tá bom? Questão número 3. Na década de 1930, portanto, um ano depois da crise, né, de 29, os abrigos de Nova York eles ficaram extremamente lotados, muito cheios mesmo, de pessoas, né, lotados de pessoas buscando alimentação gratuita. Então, a questão está pedindo para fazer uma relação desse fato, né? Por que as pessoas estavam procurando abrigos nesse período? Qual a relação disso com a crise de 29? Aí, olha só. Então, gente, muito simples, tá? As pessoas, elas estavam desempregadas e a crise de 29 não tinha como... Então, devido à crise de 29, essas pessoas não tinham como se alimentar. Então, elas passaram a frequentar abrigos para receber refeições, para receber roupas, e elas tinham, inclusive, o direito de tomar banho nesses abrigos, ok? Então, vale destacar que a crise de 29 ela gerou um desemprego enorme lá nos Estados Unidos, inclusive nesse sentido, as pessoas terem que procurar abrigos para sobreviver, inclusive para tomar banho. Efeito da crise, ok? Questão número 4. Questão número 4, explique o liberalismo e o keynesianismo. Então, o que é um e o que é o outro? Então, vamos lá, ó. Liberalismo. Então, o próprio nome já diz, liberal. Política econômica que prega a não intervenção do Estado na economia. Então, prestem atenção, ó. Não intervenção do Estado na economia. Então, a economia vai ser gerida por leis próprias, né? A lei da oferta e da procura, sem intervenção do Estado. Já no keynesianismo, é uma política adotada nos Estados Unidos com o New Deal, novo acordo econômico, que tinha como orientação a intervenção do Estado na economia. Ou seja, no keynesianismo, o Estado poderia intervir na economia, controlando e regulamentando as atividades e aplicação de medidas sociais. Foi o keynesianismo que foi adotado nos Estados Unidos pós-crise de 29, né, pelo então presidente Franklin Delano Roosevelt, para quê? O Estado intervir na economia. De que maneira? Nós vimos geração de obras públicas, né, criou-se então muitos empregos, né, o Estado então fez com que a economia fosse movimentada. Ou seja, o Estado teve que intervir ali na economia para quê? Para que, de fato, essa economia fosse recuperada. Vou citar um exemplo atual aqui para vocês entenderem, guardadas as devidas proporções, como que o Estado faz uma intervenção em algo, né? Coronavírus. Coronavírus está aí, é o assunto do momento. E aí o que está acontecendo em relação ao coronavírus? Nós já vimos que o Estado, né, que o presidente da República, a primeira prática, né, o isolamento social, consequência disso, muitas pessoas dentro de casa, comércio parado, e aí o que o presidente fez? Ele criou um benefício, né, para as pessoas autônomas para receber aí, enquanto essa crise existir, enquanto o coronavírus estiver perdurando, enquanto as pessoas não puderem, né, voltar à rotina normal, ele criou, dentro de alguns critérios, para que as pessoas recebam uma quantia, né, do governo. Então isso é uma intervenção do Estado na economia, ok? Questão número 5. Quais foram as principais medidas adotadas por esse programa criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, que é o New Deal? Construção de obras públicas, conforme eu disse, para a geração de emprego. Então a ideia de criar obras públicas é o quê? Gerar empregos. Também houve um investimento sistemático importante na educação e na saúde, ok? Na sequência depois nós vamos fazer a correção dos exercícios contextualizados. Se tiver alguma dúvida, por favor é só me chamar que eu terei satisfação e prazer de sanar essa dúvida de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e no próximo vídeo nós passaremos para as próximas correções.